Olá pessoal do curso técnico em refrigeração e climatização da disciplina de Mecânica dos Fluidos 2. Vamos agora para a nossa segunda videoaula. O roteiro da nossa segunda videoaula será os principais meios de ligações de tubos, os tipos de escoamento dos fluidos de tubulações e a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Os principais meios no qual podemos fazer a ligação de tubos são ligações rosqueadas, ligações soldadas, como o próprio nome diz, é feito por meio de soldas, ligações flangeadas, feitas por flanges, e ligações de ponta e bolsa. As ligações rosqueadas ela é feita por meio de duas peças, a união e a luva. A união é uma peça onde a gente tem rosca dos dois lados e uma porca no meio. Como é que seria feita essa ligação? Você teria o tubo, aí você rosquearia a união em um dos tubos e viria com o outro tubo e faria o rosqueamento e por último faria o acocho na porca da união. Na união feita por luva, você pode simplesmente rosquear a luva na extremidade de um tubo, na rosca de um tubo, e simplesmente vir com o outro tubo e rosquear na luva. Não precisa fazer um acocho na luva. As ligações soldadas possuem as seguintes vantagens. Ela possui boa resistência mecânica, diferente das ligações rosqueadas. A ligação soldada, a boa resistência que a gente está falando, é no caso de uma quebra de algum componente que a tubulação fique solta. Na ligação rosqueada, ela vai empenar e vai causar um certo trabalho na hora de desmontagem. Na ligação soldada, não, ela vai manter a linearidade da tubulação. Estanqueidade perfeita e permanente. Estanqueidade está relacionado com vazamento, ou seja, em uma ligação soldada é mais difícil a gente ter vazamentos. E é permanente, que é diferente das ligações rosqueadas, que a gente tem que botar lá uma fita véia da rosca para evitar a solda e com o tempo fazer a manutenção daquela junta, daquele tipo de ligação. Possui uma boa aparência e não necessita de nenhuma manutenção, ou seja, uma ligação soldada, você simplesmente faz a solda e deixa lá, não precisa estar fazendo manutenção, desmontando a tubulação. As ligações soldadas possuem as seguintes desvantagens. Dificuldade de desmontagem. Você faz uma solda lá numa união de dois tubos, então, para você desmontar aquele dali, só serrando. Então, é uma desvantagem com relação às ligações rosqueadas. E necessita de mão de obra especializada. Como assim, professor? A gente, numa ligação rosqueada, você simplesmente chega lá, rosqueia a luva ou a união e rosqueia a outra parte do tubo e pronto. Na ligação soldada não, você tem que ter um profissional habilitado para aquele tipo de solda que vai ser feito no seu tubo. Não pode ser qualquer um, tem que ser um profissional que realmente entenda de solda. As ligações flangeadas são feitas utilizando flanges. Como a gente pode perceber na figura, você vem com dois tubos. Nesses tubos eles são colocados flanges e nessas flanges possuem furos, ao qual a gente coloca os parafusos. E no meio a gente coloca alguma gacheta, que são materiais que evitam o vazamento do fluido que circula dentro dessas tubulações. E as ligações ponta e bolsa. É usado nas seguintes classes de tubos. Tubos de ferro fundido, tubos de concreto simples ou armado, tubos plásticos ou termoestáveis. A gente pode ver também em algumas cidades que a tubulação de água da companhia de água e esgotos, ela é feita por tubos de amianto. Está em desuso isso, já está sendo trocado, mas é um tipo de ligação de ponta e bolsa. Vamos falar agora dos tipos de escoamento dos fluidos em tubulações, que podem ser dois, escoamento turbulento e escoamento laminar, e a gente tem uma faixa de transição entre um e outro. O escoamento turbulento, voltando agora para o nosso curso de refrigeração e climatização,
a gente deve ter ele em trocadores de calor, como no evaporador e no condensador, porque ele facilita a troca de calor do ambiente com o equipamento, que é diferente do regime laminar, que já dificulta mais essa troca de calor. Então, a gente pode determinar se um tipo de escoamento é laminar, turbulento ou de transição através do número de Reynolds, que é dado pela massa específica, a velocidade de escoamento que esse fluido está fluindo dentro da tubulação, o diâmetro da tubulação e a viscosidade dinâmica do fluido, que essa viscosidade ela é tabelada. Quando a gente faz esses cálculos envolvendo todas essas variáveis, se a gente encontrar que o número de Reynolds abaixo de 2.000, a gente tem um regime laminar. Entre 2.000 e 2.400, a gente tem um regime transiente, ou seja, é um regime que possui características tanto de laminar como de turbulento, ele está naquela faixa de transição. E se a gente fizer os cálculos e tiver um regime acima de 2.400, a gente vai ter um regime turbulento, que é aquele que é requerido nos trocadores de calor que a gente necessita nos nossos refrigeradores, nas nossas torres de resfriamento. A equação da continuidade, ela nos fala que a quantidade de fluido que passa num determinado tubo, se a gente diminuir ou aumentar depois o diâmetro desse tubo, a gente vai ter exatamente o mesmo volume. Ou seja, seria no caso aí a área 1 vezes a velocidade do fluido que ele percorre a área 1, que vai ser igual a área 2 vezes a velocidade que esse fluido percorre a área 2. Isso seria a equação da continuidade. E essa equação nos daria a vazão volumétrica e a vazão mássica desse fluido. Ou seja, a vazão volumétrica estaria relacionada ao volume que percorre determinada área do tubo, que seria dado por πd ao quadrado vezes a velocidade que esse fluido passa, dividido por 4, e a unidade seria metros cúbicos por segundo. E a vazão mássica, que estaria relacionada com a massa específica, π vezes d ao quadrado, vezes a velocidade que esse fluido passa, dividido por 4. Fazendo toda a manipulação das unidades, a gente encontraria que a unidade de vazão mássica é quilograma por segundo. A equação de Bernoulli, ela nos diz também que uma determinada quantidade de fluido que entra através de uma área 1 deve ser a mesma quantidade de fluido que atravessa uma área 2, como a gente pode perceber na figura. Ou seja, a pressão que passa em 1 mais a massa específica vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais a massa específica vezes a gravidade e a altura que essa entrada possui em relação à saída, que seria igual à pressão 2, mais a massa específica vezes a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2, mais ρ vezes a gravidade vezes a altura de saída do fluido. Então, pessoal, a nossa aula termina por aqui. O conteúdo da nossa aula pode ser visto nas seguintes referências bibliográficas.